Salve pessoal, feliz ano novo, que seja um ano incrível, cheio de recomeços, descobertas, novos olhares e experiências incríveis. Hoje eu queria trazer a energia desse ano. A carta do ano é o Eremita. O Eremita é o velho sábio do tarô e é ele que vai reger a energia de 2025. Então eu queria começar falando pelos elementos dessa carta para vocês entenderem qual vai ser a vibe. É o velho sábio do tarô. O velho sábio representa um momento na nossa vida de maturidade. Veja que ele está à noite, né? Uma noite escura, acendendo uma lamparina. A noite escura, sob a ótica junguiana, esse inclusive é o tarô junguiano, a noite escura fala do nosso inconsciente e sobre a necessidade dessa luz, dessa consciência iluminando essa parte da gente que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não está querendo muito lidar. Então esse ano é o momento da gente fazer isso. Lidar com as nossas sombras, trazer consciência para tudo que a gente ainda não consegue trazer e fazer isso com muita calma, com muita maturidade. Esse velho sábio, ele sabe respeitar o tempo das coisas. É muito importante a gente entender, né, que o tempo da vida não é o nosso tempo, as coisas não acontecem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. As coisas acontecem como elas têm que acontecer e a gente precisa compreender o tempo da vida, o tempo das coisas, o tempo das situações, respeitar esse tempo e também respeitar o nosso tempo. Quando se trata de aprendizado, quando se trata de situações que a gente tem dificuldade de lidar, a gente também tem direito a fazer as coisas no nosso tempo, a gente tem direito a digerir as nossas emoções, fazer isso com calma, fazer isso com paciência. Essa carta fala sobre todos esses aspectos e principalmente dessa busca, né? Eu acho que num mundo tão visual que a gente está vivendo, de tantas comparações, né, que traz a gente tanto para o mundo exterior, né, para imagens, né, a gente acaba comprando tantas imagens por aí. Essa carta fala sobre a necessidade esse ano da introspecção, dessa busca interior, sobre o quanto a verdade está em nós, né, dentro de nós e não lá fora. Esse velho sábio, ninguém diz pra ele o que ele tem que fazer, ninguém diz pra ele que caminho ele tem que seguir. É ele que descobre, ele descobre a partir das experiências que ele já viveu, ele descobre pelo sentir e tudo isso vem do autoconhecimento. Então, 2025 é um ano que vai cobrar esse autoconhecimento, porque se você não se conhecer, no meio dessa energia, você vai se perder nas suas sombras, você vai se perder na sua noite escura, e você vai precisar se acessar para conseguir se encontrar, para conseguir encontrar o caminho de volta. O nosso espírito é sábio, a nossa alma é muito sábia. E é essa sabedoria que vai iluminar o nosso caminho. Essa lamparina que está aqui vai vir da nossa experiência de vida, vai vir do que a gente acredita e vai vir principalmente de ser quem a gente realmente é. Porque quando a gente consegue se aceitar completamente, quando a gente consegue vibrar a nossa essência, quando a gente consegue viver a nossa natureza, né, deixar se manifestar o divino em nós, aí sim, essa força de ser quem a gente realmente é, não tem absolutamente nada que possa nos desestabilizar. Claro, as emoções, as situações, elas vão vir, elas vão mexer com a gente, mas a gente não vai mais ser jogado no chão se a gente conhecer esse lugar. Esse lugar do eremita é uma conquista. Esse lugar pode ser uma meta de vida, pode ser uma meta inclusive para esse ano, porque a gente precisa se conhecer, porque a gente precisa encarar nossas sombras, a gente precisa de muita coragem para fazer isso. Então, esse é o ano de você. Se você ainda não iniciou esse processo, o lado negativo dessa carta também fala da gente não querer olhar para onde a gente realmente tem que olhar. Todo mundo sabe mais ou menos qual é o seu calo, né? Tô querendo dizer da seguinte forma, por exemplo, você viveu relacionamentos abusivos, certo? Você não quer mais nem saber daquela pessoa que te fez mal, mas às vezes a gente fica preso na emoção que aquilo nos causou e acaba levando isso para outros relacionamentos. Aí de repente você já tá vivendo outra história, você já tá feliz, tá com uma pessoa que te trata bem, mas às vezes ela levanta um pouquinho o tom de voz e você se joga lá para aquele lugar que você já viveu. Então fala pra gente resolver essas pendências, sabe? Mesmo essas que ficam mais escondidas e que elas vão começar a aparecer e se manifestar nos nossos relacionamentos atuais, né? Fala de pessoas que vêm do passado também, buscando resolver situações, mas muito mais do que pessoas. Fala pra gente resolver as nossas situações. Às vezes é muito mais difícil esquecer e perdoar os papéis em que a gente se colocou do que a própria pessoa que esteve ao nosso lado nesse momento, porque ninguém coloca a gente onde a gente não se permite estar. E às vezes a gente fica preso, não consegue se perdoar.
Então essa carta também fala sobre essa compaixão de se perdoar, né, de diluir essas emoções densas que ficaram no passado, sobre a gente resolver. Veja que tudo fala sobre o mesmo tema, né? Tudo tá em ressonância, que é o autoconhecimento, que é esse mergulho na gente mesmo. Então, essa é a energia do ano de 2025. Queria desejar um ano incrível para vocês, que seja rico de aprendizado, porque dificuldades, situações, ninguém tá livre de passar, e a gente vai passar porque a gente tá aqui para aprender, mas que a gente consiga buscar a nossa luz nesse lugar aqui, nesse lugar com maturidade, com paciência, entendendo o tempo das coisas, e principalmente lembrando que essa lamparina aqui, ó, ela tem vários lados, né? A importância da gente perceber que tudo sempre tem várias perspectivas. Ela também fala sobre a importância da gente mudar a perspectiva, da gente se colocar em novas perspectivas e principalmente da gente mergulhar no que a gente tem de mais precioso, que é o nosso interior, o nosso espírito, a nossa alma. Durante a semana eu vou trazer outras vertentes dessa carta relacionado ao amor, ao trabalho, enfim, tudo que essa carta pode nos dizer a respeito desse ano de 2025.